Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Esse é o Salmo 138, versículo 1 e 2. Te louvarei, Senhor, na presença dos deuses de todo o meu coração. O tema dessa noite, meus amados, é a palavra de Deus. A ênfase nesta noite de celebração é a palavra do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Hoje de manhã, lá na família que crê? Família dos que creem, lá com o pastor Leandro, eu falei assim um pouco sobre a minha conversão, né? Minha conversão. Baseada no Provérbios 1:23, que diz, o Senhor dizendo: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós, e vos farei saber as minhas palavras. Então, no dia fevereiro de 1974, eu tive essa experiência de conversão. Hoje eu entendo que foi uma tríplice conversão: a Cristo, a palavra de Deus e a música divina. Isso me define, essa tríplice experiência me define quem eu sou e por que estou onde estou. E a conversão a Cristo é algo fantástico, né? E às vezes eu sinto falta assim no nosso meio de darmos mais atenção à experiência de transformação na vida das pessoas. Porque não é conversão, é uma religião. A gente não tem nem como explicar o que é converter-se a Cristo. É uma experiência individual, pessoal. E o que acontece depois? Você começa a comparar o antes e o depois. Era um sábado de carnaval, quando eu estava num acampamento de jovens. E aquele ambiente era um ambiente do céu. A missionária Mary Johnson, que estava pregando naquele sábado à noite, sábado de carnaval, ela parecia Jesus, ela tinha uma luz no rosto dela. E ela falava de Jesus com uma doçura, e aquilo foi entrando dentro de mim. Quando ela fez o convite para entregar-se a Jesus, eu estava no fundo, lá, minha mão levantou sozinha, eu vim à frente, e em lágrimas, eu me entreguei a Jesus. Mas hoje eu entendo que naquele momento eu não conhecia a Bíblia, mas a Bíblia também se abriu como algo que eu não conhecia. E eu fiquei louco pela Bíblia. Eu fiquei tão louco que no ano seguinte eu me matriculei num curso bíblico. Eu fiz 3 anos daquele curso, que eu queria aprender, queria. E também naquele acampamento de jovens, eu tive a experiência de conversão à música divina. Porque o ambiente, a atmosfera que foi gerada ali, através das canções, né? Imagina, naquela época já tinha bateria, contrabaixo e teclado, e havia uma alegria, um gozo, não sei, e aquilo também me pegou. Então eu tive essa tríplice conversão. E isso tem se mantido na minha vida até hoje. Jesus é tudo que eu tenho. Como eu canto na canção: o tesouro maior nesse mundo me foi dado como herança eterna. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Há 48 anos que Jesus é a minha canção. E vai ser sempre.
Quando eu penso que não tem mais nada para compor, a fonte se abre e vem cântico novo. São quase 1000 composições, que eu acho pouco. Por causa da fonte. Eu sou o limitador, né? A fonte é inesgotável. Mas Deus perdoa a si mesmo. E a Bíblia se tornou o livro da minha vida. A Bíblia não é mais um livro para mim. A Bíblia é uma pessoa. A leitura bíblica, para mim, é o encontro com alguém. Esse alguém é o Senhor, porque Ele é o Verbo, né? E todos os dias eu ouço a sua voz através da sua palavra. Isso tem feito toda a diferença na minha vida, na minha casa, no meu lar. E esse versículo, ele é muito, para mim, ele se destaca nessa parte final do Salmo 138, versículo 2, que diz: o Senhor engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. É até meio difícil de explicar isso e de entender. Porque o nome de Deus é o nome mais santo, mas a palavra dele está acima do nome dele. Tamanho o valor que Deus dá para a sua palavra. E uma das coisas que me angustia, pastores, é a profecia de Amós 8:11, que diz: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvirem as palavras do Senhor. E não acharão. Como tem rareado a expressão, a exposição da palavra bíblica, da pregação bíblica. A maioria de nós, pastores, nos especializamos em sermos bons comunicadores, bons técnicos, muita habilidade na comunicação. E nos tornamos convincentes nesta função, nesse papel. Mas só que as pessoas, em muitos lugares, estão morrendo de fome. Muitos lares, muitos casamentos. Eu sou pastor há tantos desses anos todos. Tantas histórias, tanta aflição, tanta depressão no meio do povo de Deus. Eu e minha esposa temos procurado ajudar algumas pessoas próximas. 3 jovens cristãs. Uma delas estava à beira do suicídio, pesquisando o Google para descobrir formas mais leves de se suicidar. Essa pessoa que eu estou me referindo, nós a conhecemos há 30 anos. Ela tem um histórico muito difícil. E a mãe morreu, o pai saiu de casa, família cristã, e ela teve que assumir os filhos, os irmãos mais novos. Então, ela se dedicou à vida, hoje ela tem 50 anos, se dedicou a vida toda a isso. E chegou nesse ponto da vida dela, os irmãos rejeitaram ela. Aí ela colapsou. Sem mãe, sem pai, e agora os irmãos fecharam o coração, as portas para ela. Ela falou assim: a única saída é eu me suicidar, porque eu não aguento essa pressão. Então, meus amados, eu e você somos embaixadores da parte de Cristo. Olha só o tamanho da missão que Deus confiou para você e para mim. Veja a sequência das palavras de Paulo em 2 Coríntios 5:17 em diante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação e pôs em nós a palavra da reconciliação, de modo que somos embaixadores da parte de Cristo. Rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus.
Pensa na grandeza disto, meu querido, minha querida. Qual é o seu ministério? Eu sou o ministério do louvor. Não, eu não sou o ministério do louvor. Eu sou ministro da reconciliação. Meu ministério é o ministério da reconciliação, como o seu. Está escrito, está registrado já. Nos deu o ministério da reconciliação, mas também nos deu a palavra da reconciliação. É a palavra de Deus em mim e em você. Paulo nos ensina em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Não é conhecer mais ou menos a Bíblia, é aprofundar, é deixar que ela se enraize em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Porque Deus valoriza a palavra dele. Se eu sou filho dele, eu valorizo a palavra do meu pai. É valor para ele, então é valor para mim. Então eu vou me encher da palavra. Eu vou cantar a palavra. Em 1996, eu gravei um CD chamado Cantando a Palavra. São 10 textos bíblicos, musicados. Agora eu vou lançar o volume 2 e depois o 3. Porque eu tenho vários textos bíblicos musicados. E com isso, eu creio que eu estarei cumprindo o ministério da reconciliação, cantando a palavra do Senhor, e alguém vai ser atingido, vai ser curado, vai ser salvo, vai ser resgatado pelo poder de Deus. Porque não é a minha pregação, queridos, que convence, mas é a palavra que está plantada dentro de mim. Que eu posso transmiti-la da forma como estou fazendo hoje, e posso transmiti-la tocando e cantando como essa canção baseada em Jó 42. Ah, meu Deus. Se existe alguém nessa sala que não tem o menor direito de duvidar dessa palavra, sou eu. Vou explicar por quê. Quando o Senhor levou a nossa Raquelzinha, em dezembro nós vamos completar 41 anos de casados. Ela teria 39. Quando o Senhor levou a nossa Raquel, a minha esposa não viu, eu a vi. Ela era, por fora ela era perfeita. Mas alguns órgãos internos não estavam completamente formados, que provocou insuficiência respiratória e, por fim, ela veio a óbito. Aí o doutor Carlos, que nos acompanhava naquele pré-natal, ele falou, olha, eu quero que vocês façam tais e tais exames. Deu uma lista, nos deram uma lista de exames que ele queria descobrir, ele não aceitou. Imagina, eu estava lá no quarto do hospital esperando a notícia, né, da chegada da bebê, enquanto minha esposa estava no centro de cirurgia. De repente, o doutor Carlos entra lá, bate na porta e fala, olha, Ademar, a criança nasceu, mas ela está em observação com o pediatra. Eles estão investigando alguma coisa que não está muito... Ele não abriu, ele só falou, alguma coisa não está muito bem. Mas eu volto aqui e te darei notícias. Saiu. Quando ele saiu, a forma como ele falou me sinalizou que algo não estava nada bem. Aí eu ajoelhei naquele quarto e eu fiz essa oração. Senhor, se o melhor para Raquel é ser levada por Ti, eu abro mão do direito de ser pai. Mas eu vou dizer para você que não fui eu que fiz essa oração. Eu não teria coragem. Eu não teria nenhuma capacidade. Aquilo que Paulo fala, não intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio que foi isso, o Espírito Santo que orou. Dali, alguns minutos, sei, alguma hora, veio a notícia do falecimento da Raquel. Ninguém vai para o hospital para ganhar bebê e sair de mãos vazias. Foi um golpe duro. Depois eu tive que sepultar a criança. A esposa não viu, não teve chance, não teve acesso. E naquela semana nasceu essa canção. Eu te conhecia com o ouvido dos meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei o Deus que eu tenho. Meu Rei, meu Senhor, meu Pai, te quero em minha vida mais e mais. E fomos na consulta, fizemos os exames, levamos os envelopes, os resultados, ele abria os envelopes e a resposta era negativo, 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 negativo. Ele vira para nós e fala assim, olha, Ademar, não sei o que dizer para vocês.
O médico fala para você, não sei o que dizer para você. Ele finalizou dizendo assim, aconselho vocês não tentarem mais gravidez, pode acontecer de novo. Aí foi o tiro fatal. Aí, como diz o conterrâneo, aí lascou tudo. Fomos embora para casa. Mas quando nós pusemos o pé dentro de casa, eu falei para a Aurora, amor, nós vamos orar. E nós vamos pedir uma palavra ao Senhor. Também não sei por que eu falei isso, mas eu falei. Vamos pedir uma palavra. Não era uma cobrança. Por que você levou... Não, nada disso. Não tem nada de porquê. E ela concordou e nós fizemos um compromisso de orarmos. E começamos a orar sobre aquela situação. Um mês e meio depois, ela estava lá no quarto sozinha e abriu a Bíblia. Por isso que a palavra tem esse valor para mim, sabe, queridos? Estava lá o capítulo 65 de Isaías. E no versículo 17 em diante, a palavra do Senhor dizendo assim. O Senhor dizendo pela boca do profeta, né? Eis que faço novas todas as coisas. Não haverá lembrança das coisas passadas. Eis que trago para Jerusalém alegria e gozo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor. E será que antes que clamem, eu os ouvirei? Estando eles ainda falando, eu responderei. Eu não sabia que tinha esse versículo tão específico na Bíblia. Não haverá criança de poucos dias. Aí nós nos animamos. Pegamos o diagnóstico do Dr. Carlos e deletamos. Não se usava essa palavra na época, né? Aí nos animamos para fazer a tentativa de uma nova gravidez. E fizemos a tentativa baseados na palavra. E no dia 29 de setembro de 1984, nasceu o Rodrigo Oliveira Gomes de Campos. E essa semana ele completou 38 anos. Foi uma gravidez comunitária, que a igreja ficou grávida. Todo mundo acompanhou a nossa história. E o Rodrigo foi uma criança muito amada, muito desejada. E eu lembro que eu colocava as mãos na barriga da minha esposa e eu orava pelo Rodrigo dizendo, Senhor... Não, eu falava com ele, Rodrigo, você é do Senhor... E eu declaro que você vai amar Jesus mais do que eu amo. Que você vai louvar ao Senhor mais do que eu louvo. E você vai ser um discípulo, um seguidor de Jesus. E falava essas coisas. Sabe o que eu tenho hoje? Um filho que tornou-se pastor. Está casado com a Sara Vatanen, que é uma filha, minha nora, finlandesa. Há 15 anos que ele mora na Finlândia. E começaram uma igreja na capital da Finlândia. Uma igreja de finlandeses. Meu filho é pastor de uma igreja finlandesa. Quando que eu ia imaginar um negócio desse? Nunca. Tem 3 filhas. Bela Luísa, a Vivian e a Celine. A Bela tem 10, a Vivian tem 7 e a Celine tem 5. E mais 3 filhas agregadas da Ucrânia, que saíram fugidas de lá, 2.500 quilômetros de distância. Os pais ficaram na Ucrânia e elas foram parar lá em Helsinki, não conheciam ninguém. E Deus provocou uma conexão dos meus filhos, do meu filho, minha nora, com essas 3 jovens.
Fazem 6 meses que elas estão morando na casa dele. Quando que eu ia imaginar que Deus ia fazer isso? Nunca. E aí nós vimos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nos animamos para uma nova tentativa. Eu disse, a palavra é boa, né, amor? Eu falei, a palavra é boa. E nós partimos para uma nova tentativa. E no dia 23 de junho de 1987, nasceu a Mariana Oliveira Gomes de Campos. E a bichinha vai casar-se agora, dia 29 de outubro. E o ninho vai esvaziar. E aí, Mariana, eu fiz música para todos eles. Mariana significa Senhora Soberana cheia de graça. Tem uma música para ela, tem uma música para o Rodrigo. Rodrigo significa príncipe poderoso. Ademar significa guerreiro glorioso. Ó, guerreiro glorioso e príncipe poderoso, tá bom o negócio para o nosso lado. Aí eu virei para a esposa, a palavra é boa, né, amor? A palavra é boa. Vamos testar a palavra? Vamos. E no dia 21 de outubro de 1988, nasceu a Juliana Oliveira Gomes de Campos. Glória a Deus. Ela é mãe da Liz e do Pedrinho. A Liz tem 5 e o Pedrinho tem 3. 5 netos. Para quem não devia tentar uma nova gravidez, é muito milagre, vocês não acham? Mas a fonte é isso aqui. Eu sempre disse para eles, vocês foram gerados por 2 sementes. A semente do Senhor, a sua palavra, e a semente do pai e da mãe de vocês. Eles têm consciência disso. E nós vimos que a palavra é boa. E pensamos, vamos pôr à prova a palavra de novo. Mas o Senhor falou, não, chega. Porque foram 4 cesarianas que a Aurora passou, né? E hoje, Deus levou a Raquel, e hoje nós somos 11. Eles são 11, né? Entre filhos, genros e netos. 3 casais e 5 crianças, 11. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus que plantou a palavra dele dentro de você, para cumpri-la. Sabe? Em 2019, minha esposa contraiu um câncer de mama. E entre cirurgia, químio e rádio foram 10 meses. Foi difícil também. Eu vim vendo ela ali. E a primeira ideia que vem, câncer, pensei em morte. E eu sempre busquei respostas na palavra. Eu comecei a orar, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E veio Provérbios, Salmo 56, versículo 3, que diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. É claro que virou música, né? No dia em que eu temer, confiarei em ti, Deus da minha ação. Resultado, ela passou por todas as fases, todas as etapas. E a Aurora, aquilo que eu disse, eu não sei se eu disse aqui, mas eu acho que ela não é uma pessoa normal, minha esposa. Por que eu acho que ela não? Porque eu acho que ela é meia mulher e meio anja. Porque ela é diferente. Ela é diferente. Ela abre a boca, o céu, os filhos e os netos são o maior fã dela. Quando a gente sai para ministrar juntos em algum lugar, eu apresento aqui a pastora Aurora, minha esposa, eu já tenho um combinado, você só fala boa noite e paz do Senhor. Porque se ela falar além disso, ninguém quer me ouvir mais. Então, você fica quietinho, tá? Depois eu compro um presentinho para você, fica tudo certo. Uma chantagemzinha, né? Não é brincadeira. Mas ela é especial demais. Oh, mulher maravilhosa. E sabe o que acontecia? Cada sessão de químio, ela terminava a sessão, ia mais ou menos umas 2h30, com uma touca térmica, para evitar queda de cabelo. Temperatura regulada, 19 e 20 graus na cabeça. Já pensou o que é isso? Meu Deus do céu.
Ela ia lá para o banheiro, tirava tudo, se maquiava. Minha filha pegava o celular e gravava um story. Ela falava, a palavra de Deus hoje, nesse dia citava o versículo e dava um testemunho do que Deus estava falando para ela. Ela fez isso toda a etapa de quimioterapia. Eu desconhecia esse universo de pessoas acometidas de câncer. Eu não sabia qual a realidade dessas pessoas. E Deus nos colocou nesse ambiente. Foi difícil, mas a palavra que deu gás para prosseguir. E aí a Lilian, uma jovem que acompanhava esses stories, 29 anos, grávida pela segunda vez, descobriu que estava com câncer de mama também. E ela entrou em desespero. Mas ela se animou vendo as histórias da Aurora. Entrou lá, mandou uma mensagem. Você podia me dar um abraço? Ela falou para a Aurora. A Aurora falou, claro. Essa menina foi para lá na minha casa. Nunca vi, mas ela foi lá na nossa casa. Quando ela entrou pela porta da cozinha e a Aurora ela deu de cara com a Aurora, ela pulou no pescoço dela, abraçou e chorava copiosamente. Aí veio a Mariana, minha filha, ela abraçou a Mariana e começou a chorar. Eu vim, ela me abraçou e chorava. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que Deus conecta as pessoas dessa maneira? Usa uma situação de tragédia para nos conectar com pessoas. E para a alegria do nosso coração, ela estava muito temerosa com a cirurgia, que a criança ia ser afetada. Ela fez a cirurgia da mama e a criança nasceu saudável, perfeita e abençoada. Louvado seja o nome de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. E Ele pôs em mim, em você, a palavra da reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. Ninguém pode segurar uma igreja que tem o ministério da reconciliação. Ninguém pode segurar uma igreja que tem a palavra da reconciliação. Ninguém pode. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Esse é o seu Senhor. Sua palavra é fiel, é viva. Não há demônio que possa resistir ao poder da palavra de Deus. A Ele a glória, a honra, o domínio e o poder para sempre. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. A palavra dele é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 cortes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração humano. Diante dela todas as coisas se tornam nuas e patentes. Hebreus 4:12. Essa é a palavra que está em você. Palavra da reconciliação. Por isso que essa igreja aqui é abençoada, pastor. Por isso que esse povo... Opa! Não está fraco. Tem uma lição profética aqui. Ninguém vai derrubar esse povo aqui. Essa igreja não. Aleluia. Levanta-te, põe-te em pé, diz o Senhor. Então, meu querido, Deus vai abençoar esse trabalho aqui. Porque o principal você tem, o ministério e a palavra da reconciliação. Precisa o que mais? E o Espírito Santo mora em você, você quer o que mais? Amém? Acabou, acho que eu nem vou falar mais nada. Queria cumprimentar o seu Ronaldo Ira Campos. Pode ficar em pé aí, meu sobrinho? Com a sua digníssima, está ao seu lado. Esse moço é meu sobrinho, filho do meu irmão Dermeval. Curitibano, né? Por adoção, a esposa dele, Cris. Obrigado, querido. Um beijo para vocês. Depois no final a gente dá um abraço. E agora até me perdi onde é que eu estava. Quase me perdi nesse mundo, na música. Mas então, queridos. Amém, Jesus. Não, esse daí não é o problema. Mas assim,
A questão, sabe, queridos, é que Deus nos coloca em situações que pode ser aparentemente algo destruidor. A esposa com câncer vai morrer. Ela não morreu, ela está viva. E o Senhor alcançou aquela Lilian e curou aquela moça. Sabe o que eu tenho aprendido, pastores? Que no reino de Deus não existe perda. Se alguém perder a sua vida, o que Jesus disse? Achará. Eu não perdi a Raquel. Que um dia eu vou encontrar com a minha Raquelzinha. Mas ela foi um instrumento que Deus usou para gerar filhos e netos e filhos espirituais. Mães que nos procuraram. Quando eu gravei o DVD dos 30 anos, Comunhão de Oração, né? Que aparece a minha família e o meu filho cantando comigo essa música. Antes eu conheci. E a Aurora veio e deu testemunho. Muitas pessoas assistiram, e algumas famílias assistiram também que tinham passado pelo mesmo processo da perda de um filho e a Aurora fala do versículo que Deus deu a ela, e essas mães que assistiram esse vídeo também oraram e pediram uma palavra ao Senhor, e o Senhor deu a palavra e nasceu a criança. Nós temos mais ou menos, no mínimo, uns 10 casos assim, de pessoas que assistiram esse testemunho e que viram o milagre do Senhor na nossa família, e elas também perderam um bebê, mas Deus acrescentou uma nova criança. Que preço tem isso, queridos? Como não adoraram um Deus desse? Como não se entregaram a um Senhor maravilhoso como esse? Que conhece a dor, a limitação, a angústia das pessoas e usa a nossa história, a nossa experiência de luta, de perda, de dor para alcançar, para salvar, para restaurar famílias. Palavra da reconciliação e ministério da reconciliação está em mim, está em você. Que privilégio! Temos que levantar as mãos para os céus todos os dias. Senhor, obrigado, porque Tu plantaste em mim a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Quantas pessoas Deus não tem atraído através dessas canções que Ele tem me dado ao longo desses anos, que eu vou encontrando aí pelo caminho, que eu nunca imaginei que essas canções que são... Porque não é a música que converte, mas o Deus que se revela através da música. Aquele louvor me converteu. Então, eu queria saber em que mágica que é essa, que louvor que converte. Até onde eu sei, o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O louvor é só uma ferramenta, porque ele manifesta. Deus habita no meio dos louvores e Deus faz o que Ele tem que fazer. Deus é que liberta, é Deus que cura, é Deus que consola através da adoração do seu povo. O louvor não tem poder de libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu fico com a Bíblia. Eu vou ficar com a Bíblia. Mas eu penso diferente. Tudo bem. Fica à vontade, mas a Bíblia é a verdade. E Jesus disse, João 8,32, se o Filho vos... 36, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa é a história do seu Ademar de Campos. E o que mais alegra o nosso coração é que a nossa família é uma família sacerdotal. E tudo começou com a minha mãe, que me deu um comando para eu ir naquele acampamento. Hoje nós somos 4 gerações, começando com minha mãe, eu, meus irmãos, nossos filhos e nossos netos. 5 pastores na família. Por causa da conversão de uma mulher que orou por nós em cima da palavra de Deus. E agora nós fomos alcançados, nos tornamos ministros, e os filhos estão espalhados aí, servindo ao Senhor, levando a palavra do Evangelho.